Glória a Deus, aleluia. Eu cumprimento a todos que estão aqui nesse ambiente com a graça e a paz do Senhor Jesus e a todos também que nos acompanham por essa live. Que o Espírito Santo de Deus esteja na sua casa também, que você tenha tido condições de preparar um ambiente da sua casa para receber essa palavra, amém? E eu gostaria que todos que puderem, você também que está na sua casa, abrisse a sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 24. Eu vou precisar correr um pouquinho, porque para todos que estão aqui, o toque de recolher nos alcança. Você que está na sua casa já está livre dessa determinação, mas nós precisamos andar um pouco rápido. E a palavra do Senhor diz assim, em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 24. Não sabeis que entre todos os que correm no estádio, na verdade, somente um recebe o grande prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. Versículo 25. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso, e isso para obter uma coroa que logo desvanece, logo se acaba. No entanto, nós nos dedicamos para ganhar uma coroa que dura eternamente. Versículo 26. Portanto, não corro como quem corre sem alvo, não luto como quem apenas soca o ar. Versículo 27. Mas esmurro meu próprio corpo e faço dele meu escravo, para que depois de haver pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Queridos, eu queria que você fechasse seus olhos na onde você estiver. Eu não sei se você vai assistir essa palavra hoje, dia 23 de março, ou você vai ver essa palavra outro dia. Eu não sei. Eu só sei que quando você ver essa palavra, ela irá tocar profundamente no seu coração e irá mudar a forma com que você tem corrido a carreira de Jesus Cristo. O que você tem feito? Como você tem buscado o meu Senhor Jesus Cristo? Amém? Vamos orar nesse momento? Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós estamos aqui nessa noite, sabendo que o Senhor é dono de tudo, o Senhor criou tudo que existe, tudo que eu posso ver e tudo também que eu não posso ver. Pai, nós sabemos que o Senhor tem poder para mudar qualquer situação, mas nós sabemos também que precisamos buscar o Senhor de todo o nosso coração, assim como Jeremias um dia disse. Muitas vezes nós não temos feito isso, mas nós cremos em nome do Senhor Jesus, que a partir dessa noite nós iremos buscar de maneira diferente, porque a palavra, ela não é revelada simplesmente para ficar guardadinha ali no coração e não ter nenhuma atitude. A palavra sim, é revelada para entrar no nosso coração e a partir daí, haver uma mudança de atitude. Por isso, nós estamos aqui. Assim eu oro e agradeço, em nome do Senhor Jesus, amém. Podemos assentar. Queridos, esse é um momento muito interessante, em que Paulo, ele nos traz algumas características de um atleta. Mas, antes de chegar nesse momento, eu preciso dizer algumas coisas. Paulo, ele está escrevendo para um povo, Coríntios, esse povo de Coríntios.
E no início desse capítulo, ele já descreve algumas coisas. Ele diz: eu não sou livre. Olha só, eu não sou apóstolo, não vi Jesus nosso Senhor, eu não sois, e não sois vós fruto do meu labor no Senhor. Paulo, ele está escrevendo e dizendo: Ei, eu sei dos meus direitos, eu sei que o fruto do meu trabalho gerou uma transformação em vocês. Ei, essa palavra, essa carta, ela diz mais ainda. Ela diz da visão, ela diz da missão de Paulo. Ele diz que ele está pregando sim, por uma determinação de Jesus Cristo. E ele sabe que o trabalho dele deveria gerar algumas rendas para a vida dele, porque ele diz ali no versículo 7, quem serve um exército às suas próprias custas? Eu nunca ouvi falar de um soldado que chegou lá no exército e falou: eu amo a minha pátria, não precisa me dar nada, eu vou pagar todo o meu fardamento, eu não quero receber nenhum salário, eu estou aqui somente porque eu amo o meu país e a partir daí eu quero defender o meu país. Não. E Paulo, ele diz isso, que nunca viu isso. E ele ainda diz mais, que ele prega e deveria ter alguns direitos, porém, muitas vezes esses direitos não são vistos. Só que ele diz algo interessante: eu não estou aqui em busca dos meus direitos, até para que não cause nenhum escândalo para vocês, até para não prejudicar a palavra do Senhor Jesus Cristo. Porque ele sabe que dependendo da maturidade daquele que o acompanha, daquele que ler essa carta, poderia ocasionar algum escândalo. A pessoa poderia pegar essa carta e falar: mas peraí, o cara prega somente para ter benefícios? Não, ele está falando não é. Apesar de eu conhecer os meus direitos, apesar de eu conhecer a minha missão, eu executo aquilo que Jesus mandou eu fazer, porque eu decidi fazer isso. Interessante que ele chega no momento, ele queria, com essa carta, que aquele povo que estava lendo aquilo, tivesse a mesma atitude dele, era para isso. Só que ele percebeu que ele podia falar qualquer coisa, mas ele precisava utilizar um exemplo prático, algo que aquele povo pudesse observar e ver, e perceber a necessidade de sermos diferentes. E ele vivia num ambiente olímpico. Por meio do Espírito Santo de Deus, ele: já sei, eu vou dar um exemplo de um atleta. Ei, ele chama aqui: não sabeis que entre todos os que correm no estádio. O que ele está falando? O que ele falou para aquele povo? O que ele está falando para mim e para você nos dias de hoje? Ei, nós estamos correndo num estádio. Por que ele está falando? Nós estamos correndo em qualquer lugar. Nós estamos fazendo uma caminhada. Não. Ele está falando num estádio. O que lembra, o que te faz pensar num estádio? Para mim, me faz lembrar de competições. Ei, ele está falando para mim e para você, que nós estamos em uma competição. Mas, uma competição qualquer, uma competição como meu irmão, então quer dizer que eu estou na igreja e estou correndo para chegar primeiro que o meu irmão que está do meu lado? Não, não é essa competição que Paulo está falando. Não é. Ei,
Ele está falando que nessa competição, eu e você teremos adversários. Pedro, João, Maria, não. Eu e você precisamos entender quem são os nossos adversários. Eu preciso ler a Bíblia, eu preciso entender, contra o quê? Eu iniciei uma corrida, eu iniciei uma maratona, e o interessante é que talvez Paulo não tinha o conhecimento, mas hoje nós temos. Para eu e você estarmos aqui nessa noite, um dia nós participamos de uma competição. Eu e você não sabíamos nem quem seríamos, se nós seríamos homem ou mulher. Ali, num ato sexual, o espermatozoide adentra no corpo da mulher e inicia uma corrida gigantesca. E quem ganha a medalha de ouro? Quem chegou primeiro, ou melhor, quem conseguiu penetrar o óvulo primeiramente. Então nós estamos aqui desde o início. Já existe uma corrida. E talvez você não saiba, mas todas as vezes que a palavra diz da nossa carreira cristã, ela se compara com uma corrida. Se você, daqui a pouquinho nós vamos abrir Hebreus. Mas, para finalizar esse ponto, nós já participamos de uma corrida, por isso nós estamos aqui. E de repente nós iniciamos uma outra corrida, que é essa. Um dia eu e você decidimos, não, eu vou viver para Cristo, eu vou mudar a minha vida. A partir de tal dia, você decidiu ser cristão. Só que talvez você não tinha a consciência de que quando você decide ser cristão, você inicia uma corrida. Mas espera aí, quais são os nossos adversários? Nessa corrida, nós temos alguns adversários. Entre eles, o pecado, entre eles. Um adversário que eu destaquei agora aqui, pecado. Vamos abrir Hebreus 12. Hebreus 12, versículo 3. Olha o que a palavra de Deus diz. Refleti profundamente sobre aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra a sua própria pessoa, para que não vos fatigueis, tampouco desanimeis. Versículo 4. Ora, na guerra contra o pecado, queridos, nós estamos em uma corrida, e um dos adversários que estão do nosso lado nessa corrida é o pecado. Ei, você entrou, vou falar um pouco da corrida de 100 metros, não sei se todos conhecem, mas existe um momento em que o atleta, ele entra na sua raia, ajoelha e está pronto para iniciar uma corrida. Porém, geralmente ele olha do lado e observa os seus adversários. Eu e você precisamos ter essa mesma noção. Eu entrei nessa corrida, eu me abaixei na raia, e se eu olhar para o meu lado direito, meu primeiro adversário é o pecado. Ele vai correr junto comigo. E será que eu estarei preparado? Será que o pecado vai me vencer? Ei, Hebreus está falando aqui, ora, na guerra contra o pecado, ainda não tendes resistido até o extremo de derramar o próprio sangue. Jesus derramou o próprio sangue. Será que eu e você estamos resistindo ao pecado a ponto de derramar o nosso próprio sangue?
Ainda não, porque eu acredito na palavra de Deus e ela está falando que ainda não tendes resistido. Esse é o nosso primeiro adversário. Ei, estou no ponto de partida para a minha corrida e do meu lado direito está o pecado. Espera aí, é difícil? Imagina assim, você está para iniciar essa corrida e do seu lado direito está nada mais, nada menos, o Usain Bolt. Eu só estou representando o pecado. Vai ser fácil ganhar desse cara? Talvez você não conheça, mas o Usain Bolt é um jamaicano que quebrou todos os recordes da corrida de 100 metros. Ei, você vai olhar para o lado, eu tenho certeza que você vai ficar preocupado. Mas, queridos, não é para desistir, não interessa quem está do seu lado. Jesus está contigo nessa trajetória, nessa corrida. Um outro adversário que com certeza vai estar contra você é a carne. Carne. Gálatas, abre para mim. Gálatas 5. Gálatas 5, 16. Olha o que a palavra de Deus diz. Portanto, vos afirmo, vivei pelo Espírito, e de forma alguma satisfareis a vontade da carne. Porquanto a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra... Portanto, a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro, de modo que consegueis fazer o que quereis. Contudo, se sois guiado pelo Espírito, já não estáis subjugados pela lei. Queridos, na raia do seu lado vai estar o pecado, do outro vai estar a carne. E você vai olhar o Usain Bolt, na outra, Carl Lewis, um dos maiores corredores também, que já pisou nessa terra. Não vai ser fácil. Não. E a carne, ela milita, ela luta contra o Espírito. E eu e você precisamos ter a consciência de que se eu for guiado pelo Espírito, jamais a carne irá vencer essa batalha. Só que estou dando esse exemplo de uma corrida de 100 metros. Só que a palavra de Deus diz que é uma maratona. A corrida de 100 metros acaba rapidão. Hoje, o recorde mundial, salvo engano, é 9,62 segundos. Pelo meu adversário que está aqui na minha direita, o Usain Bolt. Esse cara conseguiu fazer 100 metros em 9,62 segundos. Corre rápido. Esse é o pecado. Será que eu e você estamos treinando da forma que temos que treinar para entrar nessa corrida? Um outro adversário que está na nossa raia, que partiu junto comigo e com você nessa corrida, é o diabo. Olha só, 1 Pedro 5,8, olha o que a palavra diz. Sede sensatos e vigilantes. O diabo, vosso inimigo, anda ao derredor como leão, rugindo e procurando a quem devorar. Você está lá na sua raia,
Você já olhou do lado, pecado, carne, do outro lado, o diabo. É esse adversário. Queridos, é por isso que muitas pessoas iniciam a corrida que eu iniciei um dia, que você iniciou um dia, que você que está na sua casa iniciou um dia e desiste. Porque você resolveu entrar em uma corrida e não perguntou para ninguém como seria. Talvez você entrou nessa corrida desejando somente ter bênçãos financeiras, bênçãos matrimoniais. Ei, essa corrida que eu e você iniciamos um dia, Deus não prometeu somente bênçãos, não. E talvez aquela pessoa que um dia iniciou a mesma corrida que eu e você iniciamos, ela tenha desistido, porque ela simplesmente olhou na linha de chegada e viu um carro novo, viu uma casa nova, viu um casamento transformado. Só que ele não olhou do lado. Ele não olhou que junto dele, junto daquela corrida, no início daquela corrida, o diabo estava ali, a carne estava ali, o pecado estava ali. E provavelmente não conseguiu chegar nem na metade do caminho, porque antes disso, alguns desses adversários passou uma rasteira nele. Mas um que infelizmente está ali no início da nossa corrida. Se você puder abrir Atos 4. Atos 4, versículo 24. Mais um adversário, o mundo. Olha o que Atos 4, 26 diz. Os reis da terra se levantam, e os governantes se ajuntam em oposição ao Senhor, e contra o seu ungido. Queridos, nessa corrida, o mundo também estava ali. E todos esses adversários, eles iniciaram essa corrida com você. E todos eles estão sedentos para chegar primeiro que você. Melhor, para vencer você. E se você não estiver treinado, infelizmente, nós iremos sucumbir contra esses adversários. Porque o Usain Bolt, Carl Lewis, a Safa Power, esses são alguns atletas que destacaram no mundo esportivo. Só para você tentar entender, talvez se você não conheça, depois você pesquisa o nome desses caras. Vocês vão ver que houveram alguns ciclos de mudança de homens que foram os medalhistas olímpicos, os caras que conseguiram a medalha de ouro. Então eles se revezaram durante algum tempo. Eles são adversários de alto nível. Assim como o pecado, assim como a carne, assim como o diabo, assim como o mundo, eles são adversários top. E se você não fizer um treinamento top, infelizmente, você não conseguirá chegar no seu destino final. E continuando, lá em 1 Coríntios,
1 Coríntios 9. Na verdade, 9:24, parte B. Na verdade, somente um recebe o grande prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. Esses adversários que iniciaram com você, eles querem esse prêmio. Na realidade, o prêmio deles é nos tirar dessa competição. E continuando, todos que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso. E quando eu falo em treinamento, eu e você precisamos saber que tipo de treinamento é esse. Como eu já disse, talvez nós entramos para essa corrida sem querer saber como me proceder nessa corrida. Um treinamento não é só ficar correndo aí pelas ruas. Não, hoje eu vou fazer 6 quilômetros. Não, hoje eu vou fazer 8. Não, hoje eu vou fazer 10. Não, não é só isso. Um treinamento de um atleta olímpico é diferenciado. Envolve vários fatores. Entre eles, o treinamento específico, sim, para a corrida, claro. Uma alimentação adequada. Exige também um cuidado especial com o corpo. O cara, ele sabe o que ele pode comer, ele sabe o quanto tempo ele tem que descansar. Ele sabe de tudo isso. Só que não é num estalar de dedos que eu entro na igreja e pronto, já sei como participar dessa corrida. Não é. E o interessante, o que marcou a minha vida, nessa minha caminhada, da minha trajetória, dessa corrida, dessa carreira que eu decidi viver, é o discipulado. Sabe, hoje a gente está um pouco parado, né, meu pastor? Mas existiam momentos que eu não sabia como proceder em várias situações, mas eu tinha alguém que poderia falar para mim: olha, Hugo, o caminho não é esse. Hugo, o que você tem se alimentado? Ah, eu tenho me alimentado de alguns livros. Que livros são esses? Ah, esse aí tem algumas coisas que você não está preparado para ler. Ei, Hugo, vem cá, vamos preocupar primeiro com a Bíblia? Vamos tentar entender primeiro a Bíblia? Depois nós vamos caminhar por esses outros lados. Essa igreja em discipulado é isso. É você receber um treinamento específico para essa corrida que você decidiu correr. A alimentação, quando ele fala, por exemplo, eu falo de treinamento, eu sei que um atleta ele precisa se alimentar de forma adequada. Qual é o alimento que você está ingerindo? Hoje, a moda é acompanhar os cultos, né? Às vezes a gente está acompanhando um pastor que fez um monte de coisa lá numa outra cidade, e você nem sabe, e você não teve a curiosidade de nem perguntar para o seu discipulador, nem perguntar para o seu pastor: poxa, será que eu posso ver algumas coisas? Aí, de repente, você vem aqui, escuta alguém pregar contra o dízimo, e aquela palavra entra no seu coração. Talvez você não tenha a ideia do tamanho do estrago que uma simples palavra pode acarretar para a sua vida. Eu vou falar para vocês, já existe, nós estamos com a igreja há 4 anos, e eu conto no dedo as pessoas que me procuraram para tirar alguma dúvida. De um lado eu fico feliz, porque eu acredito que procurou uma outra pessoa, mas às vezes eu fico pensando:
Será que procurou realmente? Mas de repente, pessoas que iniciaram a carreira param no meio do caminho e às vezes vem essa dúvida: será que essa pessoa se alimentou de algo correto? Para fechar essa palavra em virtude do tempo, antes de você iniciar qualquer coisa, você precisa saber o porquê daquilo. Ei, essa noite, você precisa chegar no seu quarto e falar: por que eu decidi entrar nessa corrida? Porque se você não sabe ainda, se você colocou lá no seu alvo apenas bênçãos, infelizmente, um dia, você irá perder essa corrida. Por que que você decidiu entrar nessa corrida? Queridos, Pastor Hugo, até um tempo atrás, eu não havia pensado nessa questão. Mas um dia eu li um livro, O Peregrino, e eu aconselho você, se você puder, leia esse livro, O Peregrino. Simplesmente, na literatura inglesa, é o segundo livro mais lido depois da Bíblia. Leia. E lendo aquele livro, eu decidi que eu realmente entrei nessa corrida. Eu decidi correr, não interessa quem são os meus adversários, porque eu vou viver para um dia quando abrir as portas dos céus, eu vou ver vivo aquele que um dia os homens mataram naquela cruz, porém ele ressuscitou. Eu quero correr de tal forma que um dia eu vou abraçar o meu Jesus. Eu não sei qual é o seu objetivo, mas o meu é esse. Pensa nessa noite, qual é o seu objetivo? Ou melhor, quando você for para a sua casa, já vai pensando. Fica de pé nesse momento. Eu queria fazer uma oração para que essa palavra, ela preencha algum espaço que esteja vazio, não somente para quem está aqui, mas para você que está na sua casa aí, que essa palavra possa encontrar e preencher algum espaço que esteja vazio, porque se você decidir, resolver responder essa questão, por que um dia eu resolvi entrar nessa corrida, a sua forma de viver essa vida será diferente, a sua forma de treinar para essa corrida será diferente, a sua forma de olhar para esses adversários será diferente. Eu creio em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero agradecer por esse momento tão especial que nós vivemos aqui nessa noite. Pai, verdadeiramente o Espírito Santo do Senhor está aqui neste local, e eu creio que Ele está também na casa dos meus irmãos. Pai, eu não poderia encerrar essa palavra pedindo para que o Senhor, Pai, cure a minha nação. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Espírito Santo de Deus possa estar em cada hospital que hoje possui algum doente. Pai, que o Espírito Santo de Deus esteja em cada casa onde há alguém que esteja fazendo o tratamento.
contra esse mal que hoje assola a minha sociedade. Pai, nós decidimos nos levantar como homens e mulheres de Deus para que a nossa nação seja diferente. Pai, e hoje eu creio que essa palavra tenha sido um divisor de águas para quem deseja ser um verdadeiro atleta de Cristo, não no sentido que o mundo está pregando lá fora, que eu preciso ser apenas diferente no meio esportivo, não. Paulo não queria dizer isso. Paulo queria dizer que eu e você precisávamos de um treinamento específico e que nós precisávamos saber quem verdadeiramente eram os nossos adversários. E eu creio que essa palavra dessa noite pode revelar para todos os nossos corações quem são os nossos adversários e como eu preciso treinar para vencer essa corrida. Assim eu oro e agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, glória a Deus e aleluia.